Oi, gente. Para quem tá direto nesse vídeo, meu nome é Aline. Tenho já uma playlist aí no canal falando sobre espiritualidade e outros assuntos. E eu queria conversar com vocês um pouquinho. Sabe, gente, outro dia eu tava aqui pensando, né? Como que a gente se auto-sabota, né? Tava puxando algumas situações na memória aqui, pensando sobre isso, né? Por que a gente não acredita que o poder está dentro de nós mesmos, né? A gente já volta para essa terra com tudo preparado, sabe? Tudo já pré-programado para as coisas que vão acontecer, para as coisas que você pode fazer e o poder que você tem dentro de você. Porque assim, todos nós já chegamos nessa terra com um poder, sabe? Nosso, só nosso. Ninguém mais tem aquele poder. Algumas pessoas vão chamar isso de dom, outras pessoas vão falar que são diferenciais. Enfim, são características nossas, assim, só nossa. Ninguém mais tem igual. Pode até ter parecido, mas igualzinho a gente, ninguém tem. A gente sabe disso, a nossa alma sabe disso. Porém, a gente vai se deixando contaminar no caminho, vai esquecendo, vai deixando de lado. A nossa alma continua chamando aquilo, porém a gente vai, sabe, deixando. E isso é todos nós, sabe? Lembra aquela história? Quem já assistiu, né? O X-Men, né? Cada mutante tinha o seu próprio poder ali. Isso é real, gente. Acontece mesmo. Todos nós temos características só nossa. E mesmo quando você pensa que não tem, que você não veio com aquele dom, se você coloca isso no teu coração, você consegue também fazer aquilo se transformar e se tornar um diferencial. Deixa eu usar alguns exemplos para facilitar. O primeiro exemplo até é meu mesmo, na minha vida. Há alguns anos atrás, eu comecei, foi o primeiro trabalho assim de vendedora com carteira assinada, né? Porque eu vendia, na minha adolescência, vendia laranjinha, né? Tem local que fala laranjinha, outros falam geladinho, outros falam sacolé, enfim, aqui na nossa região é laranjinha. Então eu vendia laranjinha em porta de escola, né, no comércio do meu pai. Vendia chocolate também, trufas. Então assim, vender eu sabia vender. Aí eu arrumei um trabalho de carteira assinada para ser vendedora de medicamentos por telefone. Gente, é nessa hora que você vê como que você se autotrava, né? Como que você coloca os bloqueios na sua cabeça. Eu fiquei trabalhando 3 meses nesse local e eu não vendi um medicamento. Durei muito, né? 3 meses no local e não consegui vender um medicamento. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. O meu medo não era de vender. Eu tinha lábia, eu tinha como convencer sim as pessoas a vender. Só que medicamento é um negócio que tem um nome meio diferente, né? E eu enfiei na minha cabeça a crença dominante, né? De que eu tinha dificuldades para entender os nomes do medicamento. E como o pessoal lá falava que mexer com o pessoal de drogaria, o pessoal não tem muita paciência, ainda mais venda por telefone, então tipo, ele já quer falar o nome do medicamento, você já tem que anotar a quantidade e tal, passar o valor e pronto. Aí eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir falar rápido pra pessoa o nome ou confirmar a quantidade, e aí a pessoa vai ficar sem paciência comigo, eu não vou conseguir vender. Eu enfiei isso na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Já nos primeiros dias lá eu já enfiei isso na minha cabeça, sabe? E naquela época tinha aquele negócio de carona, que você fica um tempo ali junto com outra pessoa que já vende lá dentro, né? E a pessoa já vai colocando esses medos para você desistir mesmo, porque nesse mundo de vendas às vezes é um pouco concorrido, né? Então, assim, na primeira semana que eu ainda estava pegando carona para entender como que resolvia, como que era o processo, eu já enfiei esse medo na minha cabeça, que eu não ia conseguir entender o nome dos medicamentos. E mesmo se eu conseguisse fazer alguma venda, a pessoa ia perder a paciência comigo e ia desistir da venda. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Aí como que o cérebro da gente funciona e a danada da cocriação? Como eu coloquei isso na minha cabeça,
Eu fiquei a primeira semana pegando carona e na segunda semana, que já era para mim começar a trabalhar, o computador, que era para ser meu, pifou. Gente, ele não funcionava de jeito nenhum. Não tinha santo que eu conseguia arrumar aquele computador. A empresa era pequena, não tinha computador a mais, né? Aí eles pegaram e levaram meu computador para arrumar. Aí eu fiquei mais umas 2 semanas, porque o trem demorou a voltar, só pegando carona. E aí, toda vez que eu imaginava esse computador voltando para mim começar a trabalhar, já me batia um gelo, já batia um frio na barriga. Lá no plexo solar, que é o responsável, né, pelo nosso ego, pelas nossas crenças e tudo mais, né. Ai, eu só ia associando. Hoje eu consigo associar, na época eu não me associava essas coisas não, porque na época eu não entendia nada sobre plexo solar, sobre chakras e tudo mais, e sobre essas coisas. E aí, com 1 mês, o computador voltou. Só que quando foi arrumar para poder começar a usar, né, eu consegui utilizar o computador, aí deu problema no meu login, na minha senha. Aí vai mais algumas semanas, sabe, gente? Nessa brincadeira eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio só pegando carona sem vender nada. Quando enfim foi liberado, e assim, tudo... Gente, vocês acham que foi natural o fato das coisas bloquear, computador estragar, senha não funcionar e tudo mais? Era minha mente. Porque a mente, ela tem esse poder. Ela consegue modificar o meio onde ela está. Por isso que a gente fala muito, cuidado com o que vocês pensam, porque pensamentos são sim capazes de mudar a nossa realidade. Cuidado, porque tudo é cocriação. Então, se você bota muito foco no medo, o medo vai te paralisando. E assim foi comigo. 1 mês e meio depois que eu consegui, enfim, né, ter um computador, começar a trabalhar e tudo mais, eu ligava para as pessoas, nossa, eu falava com mais de 20 pessoas por dia. E todas me falavam não, que não queria, que não... Enfim, eu ia fazendo de tudo e não conseguia vender nada. Me supervisor, na época, tentando me ajudar e tal, até me dava ali um valor para poder dar de desconto e tal, mas eu não conseguia vender nada, porque o bloqueio já estava aqui dentro, gente. Eu não queria vender. O meu subconsciente não queria vender. Então, por mais que eu ligasse para as pessoas, o meu subconsciente travava qualquer chance de venda ali naquele momento. Aí, com um pouco mais, né, de 45 dias por aí, aí eu já estava também ficando muito estressada, fui conversar com o supervisor e tal, e antes que terminasse aquele contrato ali de 3 meses, saí, né, desisti daquela história de vendas. Não, o problema não era vender, gente. Eu já tinha vendido coisas antes. Então, assim, se eu quisesse, eu poderia conquistar, assim, os clientes para venda. Mas o bloqueio vinha do medo, da crença dominante que eu enfiei na minha cabeça de que eu não ia conseguir entender o nome dos medicamentos, eu não ia conseguir fazer uma venda rápida pelo telefone e as pessoas iam perder a paciência comigo. Olha o poder disso, né? Quando a gente coloca essas crenças, a gente consegue modificar até o meio, né? Agora deixa eu passar para vocês um outro exemplo de uma outra pessoa. Não vou falar o nome, né? Mas é assim, é uma pessoa que ela é uma... Eu não posso falar palavrão, né? Mas pensa numa pessoa que entende os bichos, entende os animais. Ela consegue olhar para o animal e saber o que esse animal está sentindo. Ela tem uma telepatia muito forte. Ai, gente, desculpa se eu estiver suando aí na câmera, que aqui o calor tá de matar. Ela tem uma telepatia muito forte. Então, assim, só dela olhar para o animal, ela já sabe o que aquele animal tem. E ela formou em veterinária, sabe? Mas ela não consegue trabalhar na área. Ela às vezes fala, né, que não chega cliente e tal. Mas aí eu consegui, olhando de fora, eu consegui ver nela o mesmo problema que eu tinha com vendas. Tipo, como que uma pessoa vai chegar nela pro atendimento se ela já tá colocando um bloqueio, entendeu? E eu senti esse bloqueio, ela tem medo, ela fala assim, nossa, mas e se, o danado do e se, né? E se eu não conseguir entender o que o animal tem? E se não seguiu o tratamento correto? Aí eu falava, poxa, fulana, mas você sabe, você formou, você entende pra caramba desses bichos, você tem o domínio, você ainda tem um a mais, né? Porque a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade de entender o animal só de olhar pra ele, e ela tem essa sensibilidade, sabe? Mas é tanto bloqueio ali, sabe, que
trava o processo, gente. É tão triste. Você vê pessoas assim que tem um P diferencial assim no mercado e ali, sabe, coloca um monte de bloqueio, de medos, tal, e não vai. Ela, nossa, você olhar para a pessoa, você vê, putz, se essa pessoa abre uma clínica, ela ganha a região dela toda, ela vira um diferencial naquela região, porque ela tem facilidade de entender animais que não são tão comuns, porque a facilidade dela não é tanto com cão e gato, ela tem também, né? Mas a facilidade dela é maior com animais exóticos, e é uma área assim que já não tem tanta gente cuidando de exóticos, né? Então, olha aí, né, a diferença que faz, assim, o tanto que você pode se travar. E é isso, sabe, assim, é isso que a gente não pode deixar, sabe, vir esses bloqueios. Eu poderia passar aqui mais um monte de exemplos para vocês, eu sei que vocês conhecem também um monte de exemplos na região de vocês, o próximo, tal, de pessoas que você sabe, que você olha para elas e sabe que ela tem o dom, né, ela tem aquele poder que eu falei no início do vídeo, porém, né, deixa outras crenças, outras coisas travarem ali o processo, né? E assim não consegue se desenvolver. Um outro exemplo de uma outra pessoa que eu conheço que também manda pra caramba, sabe? De ter facilidade de entender ali o que a pessoa quer, sabe? Só de os trabalhos que essa pessoa faz, a outra pessoa já olha, já fala, putz, você entendeu direitinho o que eu queria, nem precisa de falar muito. Mas aí não cresce, porque tem bloqueio, né? Vem um monte de coisa. Então é isso, né? Nesse exemplo que eu acabei de passar pra vocês, né? Ai, gente, desculpa se eu me emocionar um pouco no vídeo, que aconteceu um negócio aí, enfim. Me deixou um pouquinho emocionada. Depois eu conto pra vocês em outra oportunidade. Então, a pessoa, ela tem o feeling ali pra fazer, né? E muitas vezes ela, né, não acredita nesse potencial que ela tem, né? E isso é muito ruim da gente conseguir notar, a gente vê isso, sabe? Ver que as pessoas têm esse diferencial, eles têm esse poder e não acreditam nesse poder próprio que essas pessoas têm, né? Mas o que será que trava essas pessoas? Da onde que vem, né? Enfim, eu costumo brincar que são os ratinhos. São os danados dos ratinhos que ficam na cabeça da gente. E não é os ratinhos legais, tá, gente? Porque eu já criei rato, eu gosto de ratinhos. Então, roedores é uma maravilha. Mas são aqueles ratinhos ruins que ficam ali, sabe? Com um monte de comichão na cabeça da gente, falando que não consegue, não pode, não tem como. É esses ratinhos. A danada da autossabotagem, né? Que acaba colocando ali 300 desculpas diferentes para poder você não conseguir ou não fazer aquilo que você precisa fazer. Com isso, nessa autossabotagem, nesse monte de desculpas, você vai colocando uma desculpa na frente da outra ali como barreira e assim você não leva para frente o projeto, a vontade, o sonho, aquilo que você sabe que é seu diferencial. É muita desculpa, tipo, é difícil, para fazer isso vai levar tempo, eu tenho vergonha, eu não sei falar em público, e se acontecer tal coisa, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Gente, tenta, dá o primeiro passo, tá? Dá o primeiro passo. Se vocês não quiserem dar o primeiro passo com medo de errar, fica de frente no espelho e fala assim, eu vou dar o primeiro passo por você. Pela imagem que você tá vendo ali no espelho. Outra coisa, né? O que te falaram na infância? Que pega, sabe? A maioria dos nossos traumas, dos nossos medos, dos nossos insis vem da infância, né, gente? A maioria das travas, crenças dominantes que são colocadas na cabeça da gente vem tudo lá da infância. E muitas vezes, infelizmente, vem dos nossos pais, né? Não vamos culpá-los, porque eles nem sabem o que eles estão fazendo, porque o intuito dos nossos pais é sempre proteger a gente, fazer o melhor pela gente. Mas às vezes acontece, né? Acontece de alguma palavra, alguma coisa, né, causar algo que vai passar, vai ficar o resto da vida na gente. Por exemplo, eu até dei esse exemplo outro dia,
vou trazer ele de novo, né? Uma criança tá ali pequenininha, sei lá, uns 3, 4 anos por aí. E tem um escorregador bem grandão no parquinho e tem um escorregador pequenininho. Aí tá lá com a mãe ou com o pai, enfim. Aí a criança quer andar, quer subir, escorregar no escorregador grandão. Aí a mãe chega e fala, não, nesse aí não. Esse daí não é pra você. Esse daí você não consegue. Esse daí é muito grande. Isso aí é uma... Já era, gente. É uma crença que vai ficar na cabecinha dessa criança. Sabe, ela vai crescer e ela vai ver os desafios da vida, os escorregadores grandões que vão aparecer no futuro. Elas vão olhar pra eles e vai pensar assim, putz, isso aqui não é pra mim. Isso aqui eu não dou conta. Isso aqui, se eu subir eu vou cair, sabe? E é algo que veio lá da infância e fica no subconsciente. Não é algo que você vai saber racionalmente. Fica lá na sua cabecinha, lá dentro, sabe? Mas não é culpa dos pais, sabe? Eles não fizeram por mal. É o jeito deles de defender. Mas sem querer eles causam isso na criança, né? E esse é só um exemplo. Mas quantos outros exemplos que são assim também, né? Que surge assim. Aí, o que se pode fazer, né, para retirar? No caso desse exemplo, né, uma das soluções seria uma reprogramação mental. Ajuda muito, sabe? Porque ela vai lidar, e a reprogramação mental é melhor fazer à noite, tá, gente? Quando você tá começando a pegar no sono. Tem muito conteúdo aqui na internet, no YouTube mesmo, falando sobre isso. Você vai... entrar lá no seu subconsciente e tirar todas essas crenças, sabe? Tirar esses bloqueios que vêm lá da infância. É um primeiro passo. E além da reprogramação, você pode trabalhar também com arquétipos, para trazer essa força de volta, né? Esse autopoder. Você tem também, né, a opção com um terapeuta ali para conversar e tudo mais. Mas nem sempre as pessoas têm condição, né, de conseguir ali uma consulta com um terapeuta. Mas você já consegue fazer um trabalho interno, você com você mesmo em casa, sabe? Com a reprogramação, com o uso dos arquétipos. Mas estudem bastante os arquétipos, tá bom, gente? Porque todo arquétipo ele tem o seu lado bom e o seu lado desafiador. Eu não gosto do lado de falar que um arquétipo tem um lado ruim, não. Ele tem o seu lado desafiador. E normalmente é esse lado desafiador que faz você mudar a sua realidade, tá, gente? Então, pesquisa um pouquinho sobre isso que vocês vão conseguir, né, sair dessa trava, né, que fica. E tem travas também que vêm até de outras vidas, sabe? Mas tudo tem como se trabalhar, se resolver. E aquilo, a culpa não é dos pais. É claro que poderia ser dito outra coisa, né? Poderia, até usei outro dia esse exemplo também, né? Em vez da mãe falar, não vai que você não consegue, vai com a criança, né? E fica mais ou menos ali de longe, olhando. Fala, tá, você vai subir? Você quer mesmo subir? Então vamos lá, vamos ver você subindo. Tipo assim. Aí você fica ali olhando, sabe? Porque se caso tiver algum problema, você já tá ali perto e cata. Mas não fale pra criança, vamos lá, que qualquer coisa a mamãe te segura. Também essa não é uma boa opção, tá, gente? Porque você vai colocar já na cabeça dessa criança aquela necessidade dos pais sempre por perto, ela vai ter uma certa dependência ali e não vai conseguir enfrentar os problemas sozinha. Então, é bom a gente ficar de olho, mas um pouco distante. Nunca se deixando totalmente disponível assim para a criança. A criança ela tem que aprender a lidar com os desafios da vida sozinha, né? Outra coisa que é muito comum causar esses traumas na criança, e são traumas que são levados para a fase adulta, as feridas emocionais, que também acabam vindo, né, da mamãe e do papai. Só que assim, não é culpa deles, né? Muitas vezes não é culpa deles. E essas feridas, elas acabam, nossa, maltratando, a gente vai se modificando por causa disso. As feridas emocionais, se eu não me engano, são 5. Vou usar alguns exemplos. Por exemplo, uma criança que ela tenha a ferida do abandono, né, gerada ali na infância, ela vai ser uma criança que vai ter uma necessidade muito grande na dependência, né?
Então, como que ela vai viver os desafios sozinha, sabe? E ela vai ter medo, ela vai ficar sempre nessa necessidade, nessa dependência. Até outro dia eu estava vendo um vídeo falando sobre isso, né? Que as pessoas que têm medo de dirigir, na verdade, elas têm esse medo porque elas não querem se ver dirigindo a própria vida dela sozinha. Elas sempre têm essa necessidade de alguém dirigir a vida delas para elas. Por isso que vem esse medo de dirigir um carro. Vem daí, é tudo subconsciente, né? E aí vem também a dependência, né? Que a ferida do abandono é uma ferida que tem a ver com dependência. Outra ferida também que pega muito, são várias, né? Mas essa também é bem visível, é a ferida da rejeição, né? A criança, ela se sente rejeitada e ela meio que se auto-rejeita mesmo na fase adulta. Então, se ela se rejeita, como que ela vai se destacar em algo? Se ela não se aceita assim, ela não se vê assim, ela fica tentando escapar, sabe, das coisas. Isso aqui é só uns exemplos, sabe, gente? Mas assim, ela não quer ser vista, ela não quer estar bem vista. É subconsciente, a pessoa não sabe disso. E como eu já vi isso também, pessoas que mandam super bem em várias situações, mas por medo de ser vistas, e isso é subconsciente, elas não sabem, elas preferem não aparecer, né? E ali são talentos que se perdem, né, gente? Sobre a necessidade de amor próprio. As feridas, elas têm muito a ver também com essa questão do amor próprio, né? Outra coisa que pega muito, gente, é a necessidade de amor próprio. Porque, assim como no caso, né, da rejeição, como que a gente vai querer se destacar se a gente não se acha digno, né? Porque a falta do amor próprio é isso, né? A gente acho que a gente não é digno de receber as coisas, de ser feliz, de poder estar bem, né, também. A gente sempre acaba deixando só para as outras pessoas isso. Então, essa é outra necessidade, a gente tem que buscar o nosso amor próprio, tem que ter aí tem meditação para poder a gente trabalhar isso, tem também terapias, tem reprogramação também que ajuda, utilização dos arquétipos também para isso. Arquétipo também é muito bom para essa busca do amor próprio, sabe? Tem arquétipos aí que são praticamente para empoderamento, e quando eu falo empoderamento não é só feminino, tá, gente? O homem também precisa de empoderamento, ele também tem que buscar isso nele. Ele também sofre dessa falta de amor próprio, né? Então, é para ambos, né? Independente da sexualidade. E o auto-perdão, né? Porque muitas vezes a gente tem uma culpa enraizada que também não permite que a gente tenha esse amor próprio. A culpa faz isso, sabe? Então, você ter esse auto-perdão, fazer o Ho'oponopono, né? Ou chegar mesmo na frente do espelho e falar, eu te perdoo pelo tudo que aconteceu. O resgate da criança interior também é necessário. Tudo isso é para você trabalhar o seu amor próprio, fazer suas reprogramações e assim você conseguir ter acesso ao seu poder pessoal. E conseguir usar dele, sabe? Conseguir mostrar tudo que você veio fazer nessa terra. E todos nós viemos para essa terra por um motivo. A gente não veio só para poder ficar vendo a vida das outras pessoas na tela do Instagram. A gente não veio para poder ficar olhando o sucesso das outras pessoas e a nossa vida parada. Não é para isso que a gente veio para essa terra. A gente veio para se destacar também. A gente veio para fazer diferença na nossa vida, na vida dos outros, na nossa família, em quem está em volta, tá? Então, é isso. Vocês vieram, tem um motivo para vocês estarem aqui. Ninguém veio aqui só para poder ficar olhando a vida do outro passar, não. Vocês vieram para poder se destacar e também serem
vistos pelos outros, também ter uma vida boa, uma vida abundante, próspera. Então, peguem esse poder de vocês para vocês. Vem fazer o que vocês querem, aquilo que teu coração chama, tua alma chama, bota pra fora, reage, tá na hora. Tá passando a hora. Então, se tiver que trabalhar coisas antes disso, se tem algum bloqueio, trabalhe esse bloqueio, mas vem colocar seu poder pra fora. Vem mostrar o que você veio fazer nessa terra, qual que é o X-Men, qual que é o seu diferencial nesse mundo. Aí vocês precisam quebrar as cascas. Quebra um, quebra outro, que nem descascar cebola, né? Até chegar, né, na parte que vai mostrar a sua verdadeira essência, aquilo que você veio fazer nessa terra. E, gente, hoje eu entendo que a gente não veio esperar os outros salvarem a gente, sabe? Não depende do outro. Você tem o poder dentro de você, você consegue fazer isso. Então não fique esperando outras pessoas te salvarem. Ou sei lá, quando eu tiver dinheiro com uma terapia. Não, gente, já começa, já tem como. Hoje tá bem mais tranquilo, tem muita informação na internet. Então dá o primeiro passo, não fica morrendo aos pouquinhos não. Porque quando você não consegue se encontrar e fazer aquilo que teu coração tá pedindo, você vai morrendo aos pouquinhos, sabe? Você vai se perdendo. Então, vamos lá, vamos dar o primeiro passo. Se você não tem a ajuda, né, física de outras pessoas, se você não conseguir essa ajuda, conversa com a espiritualidade. Eles estão aí para ajudar. Eles vão mostrar de formas, intuição, enfim, eles vão mostrar como que você pode resolver, como que você pode melhorar como pessoa, como você pode fazer suas curas, tá? Faça a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, que ela é para quebra de contratos de outras vidas também, né? Então ela ajuda muito a gente, mas faça, dê os primeiros passos, porque quando a gente dá os primeiros passos, Deus vai colocando os próximos degraus, né, que fala. E você vai cada vez mais subindo, subindo, subindo. A espiritualidade quer ajudar vocês, tá? Então permitem eles ajudar, que eles querem ajudar todos. E eles querem que todos cheguem a seus objetivos, cheguem às suas missões de alma, chegam aonde o coração de vocês querem, sabe? Naquilo que vocês sentem, que vocês sabem fazer a diferença. Então, ajudem eles a ajudarem vocês, tá? É isso. Desculpa, gente, a emoção, porque... eu nem sei explicar porquê. Mas quando eles mandam uma mensagem, assim, bem forte, eu acabo me emocionando um pouco. Esse vídeo eu ia deixar pra fazer ele amanhã. Mas eles bateram na tecla, não faz hoje. Então aí eu já tratei de me arrumar, né? E tô aqui conversando com vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtem, compartilhem, segue a gente no canal. Conversem comigo, tá? Se vocês notam algum desafio, querem algum auxílio, alguma coisa que vocês não entenderam, conversa comigo. Talvez eu consiga, eu puxo aqui com a galerinha que anda comigo e eles possam, né, ajudar. E isso, os comentários estão disponíveis para vocês conversarem comigo, tá bom? Bye, bye!